Olá pessoal, professor Marcelo novamente. Vamos aqui para a nossa aula número 2, falando sobre a geometria básica importante para quem vai fazer o Enem, né, com essa série de vídeos sobre CPU por dentro do Enem. Eu quero fazer uma revisãozinha da primeira aula, a gente dá continuidade na resolução de alguns exercícios envolvendo essa geometria básica. Então vamos lá. Na aula passada, o que nós estávamos vendo? Nós estávamos vendo sobre os triângulos, né? E nós estávamos observando aqui na questão dos triângulos que todo triângulo, quando você une dois pontos médios, no caso aqui era o ponto médio N e P, ele vai formar uma reta ou um segmento de reta paralelo a um dos lados. E a gente viu na aula passada que isso é importante porque os ângulos correspondentes a esses dois segmentos paralelos, eles são ângulos iguais. Então a gente aprendeu que aqui do lado, né, aqui do lado a gente tinha um ângulo, se eu chamar aqui de ângulo A, né? Então aqui também apareceria também aqui um ângulo que a gente chama de A. E se aqui em cima a gente chamasse um ângulo de B, aqui também apareceria aqui um ângulo B. Então esses ângulos são iguais porque esses dois segmentos eles vão ser paralelos. A outra informação que a gente viu na aula passada foi as retas tangentes. Então se eu tenho uma reta aqui, ó, BO, e outra reta tangente AO, e elas tangenciarem a mesma circunferência, elas vão formar com o raio dessa circunferência um ângulo de 90 graus. Essa aqui é uma informação importante. E a outra informação é que esses dois segmentos, ó, AO e BO, eles vão ser dois segmentos iguais. A outra informação é sobre os ângulos externos, né, que a gente aprendeu que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, a soma sempre vai dar 180, e que o ângulo externo, que é o ângulo que é formado através do prolongamento de um dos seus lados, é a soma dos outros dois ângulos internos do triângulo, tá? Por isso que ele é chamado de ângulo externo. A outra coisinha é sobre o triângulo equilátero, né? O triângulo equilátero, se ele tem três lados iguais, ele vai ter três ângulos iguais, né? Iguais a 60 graus. Bom, com essas informações, vamos tentar responder os exercícios. O primeiro exercício foi esse aqui. A pergunta é o seguinte: qual é a soma dos ângulos dos quatro ângulos marcados no interior do cubo na figura? Se a gente observar aqui, ó, o cubo ele é formado por 6 faces. Então a gente pode observar algumas coisinhas interessantes. O ângulo A, por exemplo, ele é formado pelo segmento que está nessa face lateral e por esse segmento que está nessa face aqui em cima. Então, se esses dois segmentos estão nas faces, então quer dizer que esse ângulo A, está na face do cubo, né, ele vai ser um ângulo de 90 graus. A mesma coisa, olhando aqui no ângulo B. Observe que um segmento do ângulo B, ele está nessa face, né, do cubo, e o outro segmento está nessa face do cubo. Então, quer dizer que esse ângulo aqui é formado por os dois segmentos que estão nas faces do cubo. Então, esse ângulo também vai valer 90 graus. E a mesma coisa a gente pode dizer para o ângulo C, né? Ele é formado por dois segmentos que está na aresta do cubo, né? Ou seja, na uma das faces do cubo. Então, a gente pode dizer que se ele está na aresta, esses dois segmentos, esse ângulo C também é de 90 graus. O que pegaria aqui é o ângulo D, o ângulo Dzinho, né? Só que esse ângulo Dzinho é de quantos graus? Para mim descobrir isso, eu vou traçar um segmento unindo o ângulo A ao ângulo B, esse segmento azul, que ele vai estar sobre a face do fundo aqui do cubo. Então, observando que esse segmento azul é a diagonal dessa face quadrada do cubo. Assim como esse aqui de baixo também é uma diagonal do quadrado, que é a face que está apoiada aqui na base, e aqui também é outra diagonal. E essas três diagonais são iguais. Conclusão que eu chego, que esse triângulo formado aqui dentro é um triângulo equilátero. Se é equilátero, cada ângulo formado entre essas diagonais é um ângulo de 60 graus, como a gente viu anteriormente. Então, esse D aqui é de 60 graus. A pergunta é, qual é a soma da medida desses quatro ângulos? Então, eu posso somar tudo isso. Somando tudo isso, chego à conclusão que é 330 graus, que seria esse ângulo, essa letra B aqui, 330 graus. Bom, o próximo exercício
era esse aqui. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, mas a gente vai tentar usar somente essas informações básicas de geometria para tentar descobrir a resposta. Então vamos lá. Ó. Atividade número 2. O triângulo ABC, escolhemos o ponto D, né, sobre o lado AC. Tá aqui, ponto D. Ao que CD, ó, CD, tá até o tracinho feito aqui, né, CD, ele é igual a AB. Eu tenho esses dois segmentos aqui, por causa desses dois tracinhos, a gente tem esses segmentos que são iguais. Os pontos M e N são pontos médios, isso é muito importante a gente saber. Ó. Os pontos M e N são pontos médios, tá aqui. Bom, são pontos médios dos segmentos AD, né? Então eu tenho aqui o segmento AD e o segmento BC. Ó, AD e o segmento BC. Ponto médio é o quê? É o ponto que fica no centro, né? Que divide o segmento ao meio. Então, ok. Essas informações aqui é importante. Respectivamente, se M, que é o ângulo NMC, é alfa, MNC, então, ó, MNMC. Então, o ângulo em questão é esse ângulozinho aqui, ó. Ele está chamando esse ângulozinho aqui de alfa. Quanto vale o ângulo BAC? Ó, BAC. Então, ele quer saber esse ângulo aqui, chamar de X. Quanto que ele vale? Bom, vou tentar descobrir então, né? Eu vou apagar esses rabiscos que eu fiz aqui para limpar a tela. Primeira coisa que a gente tem que fazer para descobrir é o seguinte. Primeira coisa é traçar um segmento. Isso aqui é uma opção, né? É uma estratégia. A estratégia que eu montei é o seguinte. Vou traçar um segmento, prolongando o lado AC, só que não é um segmento qualquer. Esse segmento ele vai ter que ter a medida correspondente ao lado AB. Então, tracei um segmento, fechei aqui o meu triângulo e eu marquei um ponto, chamado de ponto P. O que eu quero fazer com esse segmento? Eu quero que PA, ó, PA seja igual a AB. Consequentemente, vai ser igual a CD. Por quê? Porque essa informação está aqui, ó, tá dada no exercício. Bom, isso é muito importante a gente saber. O que o exercício está procurando? O exercício está procurando o seguinte. O exercício está procurando qual é esse ângulo que está aqui. Até tentar pintar ele aqui. Ele quer saber esse ângulo aqui, ó, o ângulo formado pelos pontos B, A, C. E ele me deu esse ângulo alfa. A informação está aqui em cima. Então vamos lá. Se ele me deu esse ângulo alfa, por onde eu começo? Eu vou começar imaginando o seguinte. O triângulo ABP ele é isósceles. Por que ele é isósceles? Ele é isósceles porque esses dois lados são iguais. E a outra informação é o seguinte, que o M é ponto médio, o M é ponto médio de A a B. Mas quando eu olho o triângulo todo, ó, o triângulo BBC, o M, que é esse ponto aqui, ele também vai ser ponto médio de B até C. Ele vai estar no centro. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, M é ponto médio de AD e também de PC. Bom, isso é importante por quê? Porque ao analisar essa situação, eu vejo o seguinte, que esse ponto aqui é ponto médio do triângulo inteiro, que é o ponto N, e esse N aqui, ó, já é ponto médio do lado BC, que foi dado pelo enunciado do exercício. Eles são ponto médio, tá vendo? Bom, se isso aqui é ponto médio, o N, e o N também então esse segmento aqui está unindo dois pontos médios, certo? Então, consequentemente, esse segmento aqui, pelo que a gente viu anteriormente na revisão, ele é paralelo a esse. Professor, por que isso é importante? Isso é importante porque se esses dois segmentos aqui são paralelos, quer dizer que esse ângulo alfa, ele é igual a esse ângulo P. Tá? Então, eu posso concluir com essa observação que PB é paralelo, ó, PB é paralelo a MN, certo? Por conta desses dois ser ponto médio. Consequentemente, se aqui é alfa, aqui também vai ser alfa.
certo? Sendo alfa, eu tenho aqui que esse triângulo PAB, ele é isósceles. Observe que ele tem dois lados iguais. Se ele tem dois lados iguais, ele vai ter dois ângulos iguais. Então, pessoal, se aqui embaixo é alfa, lá em cima também é alfa. Muito bem, então eu tenho um ângulo alfa. E, consequentemente, esse triângulo APB, ele tem um ângulo externo, que é esse ângulo aqui, ó, que é justamente o ângulo que eu estou procurando. Esse ângulo que eu estou procurando, ele é o prolongamento de um dos lados do triângulo APB. Então, eu posso dizer que esse ângulo que eu colori aqui, ó, é a soma dos outros dois. Então, é a soma de 2 alfa. Ou seja, o ângulo que eu estou procurando, né, que o exercício está procurando, que é esse aqui, né, ele corresponde a exatamente 2 alfa. Então, isso aqui é apenas uma interpretação. Lógico que pode ter outras maneiras de fazer, mas essa é uma maneira também bem tranquila de você entender. Caso você se perdeu aí nessa explicaçãozinha, volte aí ao vídeo e tente assistir ele novamente, tá? Bom, vamos para a terceira atividade. A terceira atividade é o seguinte: A e B são pontos da circunferência de centro M, tá? E a reta PB é tangente à circunferência em B. Isso é muito importante saber. Ó. Se ela é tangente, então a gente tem essas informações aqui que os exercícios estão falando. A distância PA e BM são números inteiros. Vamos atentar a essa informação aqui. Ó. Se são números inteiros, então os resultados não podem dar número com vírgula, né, número decimal. Bom, faz que PB é igual a PA mais 6. Tudo bem. Quantos valores são possíveis para o segmento BM? Para não ficar usando essas siglas BM, AP, vamos dar nomes aqui a esses segmentos. Primeira coisa é traçar um raio aqui, né? Olha, esse raio liga o segmento BM. Então, esse BM aqui nada mais é do que o próprio raio da figura. Pronto, o próprio raio. Bom, o que mais eu posso traçar aqui nessa figura? Eu posso traçar aqui o segmento PA, que é X, e o PB, que é X mais 6, que é o que eu acabei de dizer. Nós temos, então, que o ângulo B vale 90 graus. Por quê? Porque essa reta PB ela é tangente. Então, esse ângulo aqui, ó, ele vale exatamente 90 graus. Ok? Então, a gente tem aqui o segmento AM é o R, é o raio, né, da circunferência, e BM também é raio. Como eu falei anteriormente, aqui é o raio. Bom, então aqui eu tenho o triângulo PBM. E esse triângulo PBM, ele é retângulo, ok? Então, ó, BM é o raio, então eu tenho um triângulo que ele é retângulo. Bom, se ele é retângulo, vamos usar o teorema de Pitágoras, né? Para resolver ele. O que diz um teorema de Pitágoras para esse triângulo que é retângulo? Retângulo aqui em B. Ele diz que eu vou pegar a hipotenusa, no caso a minha hipotenusa é x mais r, ó, x mais r, é esse segmento aqui, x mais r. Por que eu sei que ele é hipotenusa? Porque ele está de frente para o ângulo de 90 graus, né? E cx mais r ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, os catetos é x mais 6 e r, então o rzinho ao quadrado, mais x mais 6 ao quadrado. Então isso aqui é o teorema de Pitágoras. Vamos tentar resolver, né, o que está no parênteses. Usando aqui produtos notáveis, a gente chega ao quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Para quem não lembra, isso aqui é produtos notáveis, tá? É a mesma coisa de você multiplicar x mais r, né? X mais r, vezes x mais r. Se você fizer aqui a distributiva, né? Você vai chegar nessa mesma resposta aqui. Vou repetir aqui. R ao quadrado mais, e aplicar também a mesma regrinha aqui, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Bom, continuando aqui no nosso cálculo, o que eu posso fazer? Eu posso, como aqui tem um sinal de igual, algumas coisas vão se cancelar, né? Eu vou cancelar o x quadrado com o x quadrado, porque eles vão passar de um lado para o outro, então eles vão se anular. Posso cancelar aqui também o r ao quadrado com esse r ao quadrado. O que sobrou desse lado? Sobrou 2xr. E desse lado aqui sobrou 2 vezes 6, né? Então sobrou 12x. E aqui 6 ao quadrado sobrou 36.
Continuando aqui o nosso cálculo, eu posso observar que tem 2, 12 e 36. Então, essa equaçãozinha, eu posso simplificar ela se eu quiser. Tá? Mas eu posso primeiro passar esse 12x para o outro lado, então ele vai negativo, que é igual a 36, e depois simplificar. Simplificando, eu posso dividir tudo por 2. Então aqui vai sumir esse 2, o 12 vai ser dividido, vai dar 6, e o 36 vai dar 18. Bom, depois que eu fizer essa simplificação, vamos observar que eu tenho um x aqui e um x aqui. Então dá para me colocar o x em evidência. O que é colocar um x em evidência? É colocar um x, abrir o parênteses e tirar o x de próximo do r. Se eu tiro o x e coloco ele em evidência, sobra só o r. Se eu tiro o x aqui próximo do 6, vai sobrar o 6. Observe que se eu fizer a distributiva aqui novamente, vai voltar ao que era antes, certo? Essa informação aqui é importante, por quê? Porque agora eu tenho duas coisas se multiplicando. Ó. Eu tenho um x multiplicando um parênteses. E o resultado é 18. Lembre-se que eu quero saber qual é o valor de BM, quais são os valores de BM. E esse BM, observa aqui, ó, que é o próprio raio. Então, se eu tenho duas multiplicações que vai dar 18, então quer dizer que essas coisas que estão se multiplicando têm que ser divisores de 18. Então, eu posso ter a seguinte multiplicação. Eu posso ter 1 vezes 18, que vai dar 18. Eu poderia ter 2 vezes 9, que dá 18. E poderia ter 3 vezes 6, que vai dar 18. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tanto o x quanto o parênteses, no caso aí o parênteses, que é r menos 6, eles podem ser iguais, né? Eles podem ser iguais a qualquer um desses números. Se eles forem iguais a qualquer um desses números, multiplicado por qualquer um desses números, essa multiplicação sempre vai dar 18. Então, a conclusão que eu chego nessa análise, e esse parênteses onde tem o R, e tem o BM, né, que é o raio, ele pode ser qualquer um dos divisores de 18, ou seja, 1, 2, o 3, o 6, o 9, o 18. Ou seja, quando o parênteses for, por exemplo, 1, o x tem que ser 18. Quando esse parênteses for igual a 2, o x tem que ser 9, e assim sucessivamente. Então, quantos valores eu tenho aqui? Ó? 3, 4, 5, 6. Então, esse parênteses onde tem o x, ele pode ter 6 resultados diferentes. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Ele poderia ser assim, ó, r menos 6. Ele poderia ser, por exemplo, igual a 9, que é esse número aqui. Se ele for igual a 9, eu tenho que o raio vai ser o quê? 9, certo? Mais 6. Então, eu tenho que o raio vai ser 15. E o raio é quem? O nosso BM. Quantas continhas iguais a essa para achar o raio eu consigo fazer? Eu consigo fazer exatamente 6 continhas. Aqui, ó, eu igualei a 9. Depois eu posso igualar a 6, a 3, a 2, a 1 e a 18. Eu vou encontrar 6 valores diferentes para o raio, ou seja, 6 valores diferentes para BM. Então, portanto, qual é a resposta do meu exercício? Quantos valores são possíveis? Apenas 6. 6 valores possíveis. Ok? Vamos lá. Continuando. O próximo aqui é o quarto exercício. Ele é o mais complicadinho, mas também ele dá para a gente fazer só usando as informações básicas de geometria. Vamos lá, então. Aqui está dizendo o seguinte: na figura, PT é tangente ao círculo C. Isso é importante, né? Que esse é o ponto de tangência aqui, né? Com centro O. E PS é bissetriz. Lembre-se, tá, pessoal? Bissetriz. Bissetriz é quando você divide o ângulo no meio. Então, vou dividir esse ângulo TPR no meio. Tá? Bom, qual é a medida do ângulo TSP? Bom, a primeira coisa que a gente vai tentar resolver é o seguinte: onde é que eu estou procurando? TSP. Então, tenho que encontrar esse ângulo X aqui. Para a gente encontrar, vamos tentar manipular o desenho para encontrar ferramentas que dê suporte para encontrar esse X. Primeira coisa é traçar o raio. Esse raio aqui que eu coloquei em vermelho. Então, aqui é raio e aqui também é raio. Isso aí é muito importante a gente entender. Então, a gente tem aqui um triângulo
TOR, e esse triângulo ele é isósceles. Por que eu sei que ele é isósceles? Porque ele tem dois lados iguais. A gente viu nos exercícios anteriores. Se tem dois lados iguais, ele vai ter também dois ângulos iguais. Então, ó, TOR, ele é isósceles. Vamos lá? Se ele é isósceles, esse ângulo aqui vale alfa, então lá em cima também vale alfa. Então, esses dois ângulos aqui desse triângulo, TROT, ele é igual, tá? Dois ângulos iguais. Continuando. Então, esse ângulo que está fora, como a gente viu no exercício anterior, ele é o ângulo externo. Então, ele é a soma desses dois alfas. Se eles são iguais, então esse ângulo externo vai dar 2 alfa. Tem mais informação, então, eu posso colocar no exercício. Aqui eu posso chamar de um ângulo beta qualquer. Então, aqui em cima também vai ser beta. Por quê, professor? Porque esse segmento SP, ele disse aqui que esse segmento ele é o PS, ele é bissetriz, então ele está dividindo esse ângulo aqui no meio. Então, para não ficar confuso, vamos tentar tirar esses triângulos do desenho para a gente analisar caso a caso. O primeiro triângulo que eu quero analisar é o triângulo ó, R, S, E. Então eu desenhei ele aqui embaixo para a gente ilustrar melhor. Esse triângulo, que formação que eu tenho nele até agora? Eu tenho esse ângulo aqui é alfa e eu tenho que esse ângulo aqui é beta, que foi o que eu coloquei no desenho em cima. E eu sei então que o meu x, que é esse que eu quero encontrar, ele é o ângulo externo desse triângulo. Eu posso afirmar que o meu x é a soma do alfa mais o beta, que é a soma dos ângulos internos, tá? É assim que a gente trabalhou lá com o ângulo externo de um triângulo, ok? Vamos tentar agora analisar outro triângulo aqui para a gente tentar descobrir quanto vale esse x, tá? Vamos lá. Outro triângulo que eu quero analisar é o triângulo OTR. Tá aqui, ó. Triângulo OTR. Olhando no meu desenho aqui de cima, vamos pensar, o que eu posso preencher aqui? Eu posso colocar aqui que esse ângulo é 2 beta. Por que é 2 beta? Porque eu vou somar esses dois carinhos aqui para dar esses 2 beta. Eu posso afirmar que aqui é 90 graus. Por que é 90 graus? Porque o segmento PT é tangente, então esse ângulo aqui ele vale 90, certo? E esse ângulo aqui é o ângulo externo, que eu já sei que ele vale 2 alfa. E esse outro ângulo aqui de fora é o ângulo externo desse triângulo. Somar 90 com 2 beta, fica 2 beta mais 90. Então, esse ângulo aqui de fora, ó, ele é um ângulo externo, certo? Bom, tirando isso, então a gente agora vai analisar um terceiro triângulo, para a gente finalmente descobrir esse valor desse x. O terceiro triângulo que eu quero analisar é o triângulo ROT. Ó, ROT. Vamos colocar as informações que eu tenho nesse triângulo. Eu tenho que esse ângulo aqui é 2 beta mais 90, que eu coloquei aqui embaixo, ó, certo? Tem mais, esse ângulozinho aqui é alfa, que é o ângulo R, tá aqui, ó. E lá em cima é outro alfa. Tudo bem, outro alfa. Conclusão que eu posso chegar aqui. Eu posso chegar à conclusão aqui que eu tenho 3 ângulos e ele está dentro de um triângulo. Se eles têm os 3 ângulos aqui dentro de um triângulo, eu posso somar todos eles e dizer que a soma deles, ó, a soma do alfa mais 2 beta mais 90 mais outro alfa, que são esses 3 ângulos internos, é igual a 180 graus, ok? Agora é só fazer continha. Se eu somar os dois, vai dar 2 alfa, né? Que eu estou somando alfa mais alfa, 2 beta, passo 90 para o outro lado, então por isso que ele vem aqui negativo. Aí a conclusão que eu chego, que 2 alfa mais 2 beta é 90. Aí eu posso observar que tudo é divisível por 2, então eu posso dividir tudo por 2. Chego à conclusão que A mais beta é 45 graus. E qual é o objetivo do exercício? Não é encontrar o x da questão? E o que eu estou dizendo aqui que o x é? O x é alfa mais beta. Opa, e eu estou dizendo que alfa mais beta é 45. Então aqui eu encerro o meu exercício. Conclusão que eu chego, ó. Logo, o meu x é 45. Se alfa mais beta é 45 e alfa mais beta é o valor do x, conclusão, x vale 45 graus. Aqui. Uma observação que eu quero fazer do exercício é que esse ângulozinho bem aqui, ó, eu tinha feito ele aqui, ele vale quanto? 2 alfa. Então, se eu posso colocar aqui, ó, 2 alfa
certo? E eu posso somar esses carinha aqui, que vai dar a mesma coisa. Ó. Se eu somar 2 alfa mais 2 beta mais 90, vai dar exatamente isso aqui, ó, certo? Se somar eles, vai dar 90, então eu concluo o exercício também olhando para esse triângulo. Aí não precisaria desse, tá? Desse aqui de cima. Mas é uma opção, tá? Para vocês analisarem. Então, cada um tem uma maneira de fazer. Conclusão que eu chego, a resposta é 45. E o último exercício é esse aqui, ó. O triângulo RZT, RZ, ZT, ele é um triângulo equilátero. Muito bem. E ele foi feito uma rotação em cima do ponto Z. Então, olha só, no triângulo RZT é a imagem do triângulo equilátero AZC após uma rotação ao redor de Z. Muito bem. Então, são dois triângulos iguais, como mostra na figura. Eu tenho que o ângulo beta vale 70 graus, certo? Esse ângulo que está aqui em destaque, certo? E ele quer saber na figura qual é o ângulo alfa, que é esse ângulozinho aqui, ok? Então, esse aqui é o mais simples, por quê? Porque se são triângulos equiláteros, eu posso afirmar então que esse ângulo é 60, esse aqui também é 60, tem outro ângulo 60, esse ângulo aqui todinho é 60, e aqui é 60. E o exercício também me deu a informação que esse ângulo beta vale 70 graus. Então, olha só, se eu olhar para o triângulo AZR, eu vou descobrir que ele é isósceles. Professor, por que ele é isósceles? Porque esse lado aqui, ele é igual a esse. Porque são triângulos equiláteros, então esses lados são todos iguais. Então, eu tenho aqui, ó, esse lado igual a esse, que é o mesmo triângulo que eu tirei aqui. E eu tenho uma informação interessante, ó. O ângulo Z, que é esse ângulo todo aqui, ele é a soma dos 70, né, mais os 60. Então, se eu somar eles, vai dar exatamente 130 graus. Então, 60 mais 70, 130. A outra informação que eu tenho é que se esse ângulo aqui vale 130 e esses dois lados são iguais, então quer dizer que esses ângulos aqui, ó, o ângulo A e o ângulo R, eles também têm que ser iguais. Então, 130 mais dois ângulos que são iguais tem que dar 180 graus. Se eu já tenho 130, está faltando o quê? 50 graus para inteirar 180 graus. Então, a conclusão que eu chego, esses dois ângulos são iguais, então cada um deles vale 25 graus. Bom, isso é importante, professor? É, porque se eu descobrir que esses dois ângulos é 25, então eu posso colocar ele dentro dessa figura aqui, ó, 25. Bom, então, qual é o valor do alfa? Bom, se todo o ângulo aqui, ó, todo o ângulo, ele vale 60, então se eu somar alfa mais 25, tem que dar 60. Conclusão que eu chego, ó, passo o 25 para o outro lado, eu tenho 60 menos, né, eu vou subtrair 60 e vou subtrair do 25, certo? Então, eu vou chegar nessa resposta aqui, que é 35 graus. A resposta certa é a letra D, certo? Bom, termina aqui minha aula, espero que vocês tenham gostado, né? Caso vocês queiram tirar dúvida, podem deixar nos comentários ou então reveja de novo o vídeo para vocês aprenderem a fazer melhor esse exercício. Tá? Aqui eu encerro minha aula e a gente se vê então no próximo encontro. Um abraço e até mais. Fiquem com Deus.